Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Opa, canal errado. Esse é do Make Science BR. Esse daqui eu só falo olá, bem-vindo. E você tá no meu canal. Eu sou a Lucy e hoje vamos tentar, trazer uma resposta sobre o que é artificial. Para isso, eu trouxe umas anotaçõezinhas aqui para me orientar, para não perder a linha de raciocínio. E antes de tudo, eu gostaria muito de pedir para, caso você gostar do meu conteúdo, seguir o canal. Se você gostar do que eu vou apresentar nesse vídeo, curtir o vídeo. Se você achar a discussão interessante, tiver algo para comentar, elogiar ou criticar, por favor, críticas construtivas, eu sou uma pessoa muito sensível. Fiquem à vontade para ir nos comentários e tudo isso me ajuda muito a atingir outras pessoas e a evoluir em termos de conteúdo também, ao saber a opinião, a recepção de vocês sobre os temas que eu vou abordando aqui. Eu fiz um post recentemente nas minhas redes sociais, basicamente eu uso o Instagram, Souza Lucy G, Souza com Z, Lucy com YG, vai estar tudo na descrição. Eu tenho um blog no Medium, que vai estar aqui linkado, que você vai encontrar lá as referências de tudo que eu estou falando aqui. Então eu não vou fazer citações diretas por uma questão de fluidez da minha fala, mas as referências, os embasamentos estão direcionados tanto no texto do blog, quanto também nas referências que embasam o blog e esse vídeo aqui. E queria convidar você também a se inscrever no meu Substack, que é um sistema de entrega de conteúdos, Então, além de se inscrever no canal do YouTube, para você ficar antenado no que eu estou publicando no Instagram, o que eu estou publicando no LinkedIn, que é outra rede social que eu uso muito, e o que eu estou publicando no próprio blog propriamente dito, você se inscreve, é gratuito, e você recebe por e-mail a cada novidade que eu for trazendo, que eu for postando. Nesse Substack tem uma opção que você pode ser uma pessoa pagante. Você pode assinar como uma pessoa pagante e você vai estar contribuindo diretamente para manutenção e melhoramento, aprimoramento desse canal. Por exemplo, eu estou usando o celular da minha companheira de vida, eu não tenho microfone, meu computador já está bem ruinzinho, então são coisas que, com o auxílio de vocês, eu posso eventualmente, lentamente, ir melhorando progressivamente. Não tem nada de diferente do pagante para o não pagante. Os conteúdos é uma filosofia minha, tudo que eu faço é gratuito, a minha intenção é contribuir, é instrumentalizar, é fazer as pessoas pensarem. Então, tudo meu é gratuito. Se tornar um pagante ou não te gera benefício nenhum, além do fato de talvez uma satisfação por estar me ajudando. Enfim, aí fica a você decidir qual é a sua recompensa por contribuir comigo. Mas, voltando então, o que é artificial? Essa é uma pergunta muito simples de responder. E antes da gente responder essa pergunta de forma simples, vamos pensar primeiro na dialética marxista, que tem uma fundamentação hegeliana, em que você entende as coisas pelas suas contra-coisas, pelas oposições e as discussões derivadas das suas contradições. Então, o artificial, para a gente entender ele, a gente pode, em simultâneo, tentar entender o que é o natural, que seria meio que a antítese, a contraposição, a contra-argumentação de um do outro. Então, meio que o objetivo desse vídeo é chegar na resposta do que é natural, para depois a gente entender o que é artificial. E, basicamente, socialmente, é definido como artificial aquilo que é produzido intencionalmente pela ação humana direta.
Então basicamente é isso, artificial é isso, muito obrigada, até o próximo. Brincadeira, não acabou. Essa, como eu falei, é a definição social, cultural, mais bem vista, mais bem estabelecida, né? Que é justamente o demarcador da ação humana sobre a natureza. Então, a bandana que eu estou usando, os trenzinhos bonitinhos aqui no fundo, a câmera, tudo é artificial. Por quê? Porque foram criações humanas. Então essa é uma definição. Mas agora vamos usar uma outra dialética. Vamos usar a dialética socrática para elaborar algumas perguntas que desafiam a pergunta inicial e vão desmembrando questões adicionais que nos levam a refletir outras possíveis perspectivas ou até mesmo reforçar a perspectiva que eu já trouxe. E aí eu vou ler aqui as perguntas adicionais que a gente pode fazer por meio dessa dialética socrática. E elas seriam, né? Por que a ação do ser humano é um delimitador do que é artificial em contraposição ao que é natural? O ser humano é natural? As outras formas de vida são naturais? Por que as ações não humanas, no dito natural, não são consideradas artificiais? Só a vida é capaz de artificializar o natural? O natural não vivo poderia artificializar a vida? E a diferença entre o que é vivo e não vivo? Então, essas são perguntas que, se você fosse conversar com Sócrates, muito provavelmente ele não faria, porque ele não teria o conhecimento do que a gente está falando no sentido tecnológico, especificamente da inteligência artificial, mas talvez ele chegasse a perguntas muito parecidas pela perspectiva socrática dele, né? Meio contraditório, meio redundante, né? Mas enfim, então eu vou começar respondendo as perguntas de trás para frente. Eu vou começar pelo que é vida e o que não é vida. A gente vai subindo, vai eventualmente chegar no que é natural e depois no que é artificial. E depois a gente vai discutir as consequências disso. Então vamos começar pela diferença entre o que é vivo e o que não é vivo. Para isso, vamos partir de dois pressupostos determinados pela ciência. O primeiro deles é que a vida deriva da não-vida. Por quê? Porque existem fortes evidências de que as coisas que delimitam a vida, elas podem surgir de formas espontâneas, independentes da vida. Então, por exemplo, você encontra aminoácidos por aí que são gerados por outros processos que não há vida, você encontra estruturas que lembram membranas celulares, mas que não foram geradas por um ser vivo, proteínas, aminoácidos, nucleotídeos, enfim, tem várias coisas que a gente considera como parte da vida, mas que são encontradas independente da vida. Então, muito provavelmente, essas coisas derivaram da não-vida e os processos favoráveis decorrentes do ambiente planetário nosso propiciaram que essas coisas, essas moléculas, essas entidades, né, se interferissem uma na outra e eventualmente culminasse naquilo que a gente chamaria de a primeira célula. Só que, muito provavelmente, a vida surgiu várias vezes, de várias formas, com várias estruturas. É pouquíssimo provável que a vida surgiu uma única vez e que dela derivou tudo. E, inclusive, é bastante provável que, nesse momento, novas formas de vida estejam surgindo no nosso planeta e a gente sequer sabe disso. E elas estão provavelmente sendo eliminadas pela vida já presente.
por uma questão de competição, seleção natural, e aí vai. Mas a gente assume que várias vidas teriam surgido, elas teriam interagido entre si de formas que a gente ainda não compreende exatamente, mas que a partir de um momento específico, um determinado componente, um determinado organismo celular ali teria dado origem à vida monofilética, que a gente chama, né? Que seria todas as formas de vida que a gente conhece no planeta Terra. Então, esse organismo hipotético, ele é chamado de LUCA, né? Last Universal Common Ancestor, né? O último ancestral comum da vida. E partindo então dessas duas características, nós consideraríamos como vida tudo que descende dessa célula e que tem as seguintes características. E aí eu vou colar de novo porque minha memória não é lá muito boa. Então vamos lá. Matéria e energia, ou seja, eles são compostos por átomos, né? A vida é composta por átomos, tal qual como a não vida, mas elas têm uma estrutura, uma matéria que é capaz de, por meio de processos como, por exemplo, o metabolismo, a entropia, gerar energia e gastar essa energia, né? Fazer com que o equilíbrio desse organismo seja mantido por meio desse processo de geração e gasto de energia. Então, por exemplo, a nossa temperatura mais ou menos constante é uma questão de produção e gasto de energia, produção e gasto de energia. Então, metabolismo, muito resumidamente, seria uma das características presentes em todos os seres vivos. Pelo menos o que a gente entende como vida na perspectiva de aprendizado do que temos aqui na Terra. Se a gente for partir para questões extraplanetárias, aí daria também um outro vídeo, uma outra discussão muito gigantesca, que também é muito legal. Mas vamos focar por enquanto só na Terra. Ela teria uma estrutura, e essa estrutura, ela seria não só a célula em si, e aí a gente poderia ter os organismos unicelulares, como as bactérias, e as derivações dela, como os organismos unicelulares eucariotos, e teríamos os eucariotos que têm a clorofila, e aí daria origem às plantas. A gente tem os outros eucariotos que dariam origem aos fungos e os animais. Tudo isso seria vida, tudo isso compartilharia células, e as derivações e coisas resultantes das interações estruturantes do conjunto celular. A vida, por definição, ela interage consigo própria, mas a partir da sua essencialidade ela interage com aquilo que a cerca. Ou seja, ela é capaz de interagir com coisas vivas e não vivas que estão associadas ao ambiente que ela ocupa, além da própria interação consigo própria, por meio, por exemplo, das questões do metabolismo, entropia e enfim. Ela tem que apresentar a vida, né? Ela tem que apresentar um potencial de evolutibilidade, que seria basicamente está sujeita a mecanismos de reprodução, e esses mecanismos de reprodução estarem sujeitos a processos de modificações genéticas, de seleção por meio do ambiente, aspectos como a descendência com modificação, aspectos como a hereditariedade. Então, basicamente, a gente espera que um organismo vivo, mesmo que por meio da reprodução assexual, ele esteja sujeito a se modificar em decorrência de processos
ambientais como decorrente de processos internos, como por exemplo a epigenética, como por exemplo questões relacionadas à deriva genética, que são questões, desculpa, a garganta secou, que são questões relacionadas à mutação, a modificações genéticas. Então, não necessariamente na reprodução assexuada, a prole gerada é idêntica ao seu progenitor, porque pode ter alguma falha, alguma mutação, alguma questão que gere uma pequena diferença, e essa diferença pode inclusive ser positivamente selecionada pelo ambiente, gerando inclusive um processo que a gente chamaria de especiação genericamente. E por fim, a vida tem que ter uma informação, ela porta uma informação e ela transmite essa informação de forma hereditária. No caso eu estou falando do material genético, que seria o DNA, o RNA, e as estruturas associadas à sua manutenção, perpetuação e basicamente tudo isso é o que definiria a vida. E aí então, tendo definido a vida da não-vida, então a não-vida seria tudo aquilo que não descende do ancestral comum de toda a vida e que não possui todas essas características que eu pontuei. Tem a questão dos vírus, e o vídeo já está meio comprido, então eu não vou entrar aqui na questão dos vírus. Eu vou aqui citar um vídeo do canal Make Science BR, que é o outro canal meu, que lá eu falo um pouquinho, muito brevemente, sobre essa questão do vírus. Eu acho que pode ser uma complementação interessante para quem tiver curiosidade. Entendemos então vida da não vida. Sigamos. O natural não vivo poderia artificializar a vida? O que eu quero dizer com essa pergunta? A gente sabe que a vida, por pressuposto, ela interage com a não-vida e inclusive com a vida. E aí vamos chamar isso tudo de ambiente. A vida interage com o ambiente. A pergunta é, o ambiente, ele tem uma ação moduladora, uma ação artificializante, seja lá o que essa palavra queira dizer nesse momento, em cima da vida? Ou seja, focando principalmente na não-vida, climas, temperatura, atmosfera, sei lá. São coisas que não são vivas, mas que interagem com a vida. E aí, pegando o dicionário, por definição, interação é uma ação de mão dupla. Ou seja, o que interage com o outro, uma coisa que interage com a outra, gera uma ação de resposta ou uma ação de causa e consequência. E aí a gente pode falar numa perspectiva darwiniana dessa interação, que seria a perspectiva, por exemplo, da seleção natural, em que você tem uma população de indivíduos que apresentam uma variabilidade genotípica e fenotípica, né, que seriam diferenças na composição genética e diferenças na morfologia derivada da soma da informação genética com as modificações do ambiente, e aqui já deu a resposta. Modificações do ambiente junto com as informações genéticas geram aquilo que a gente chama de fenótipo. Então, sim, em teoria e na prática, na realidade, coisas não vivas têm um papel artificializante nas coisas vivas. Elas geram alterações nas coisas vivas. Elas vão influenciar em aspectos que a gente chama, por exemplo, de adaptabilidade. As coisas não vivas e as coisas vivas também vão fornecer, no que a gente chama de ambiente, desafios que os organismos vivos vão ter que lidar por meio daquilo que a gente chama de adaptação. E aí entra aquela frasezinha, os melhores adaptados sobrevivem e tal. Então, sim, a resposta é sim. O não natural, a não vida, ela influencia artificialmente na vida e vice-versa. Então, só a vida é capaz de artificializar o natural? Não. O artificial também
afeta o natural, como eu acabei de exemplificar. Então, por que as ações não humanas, no dito natural, no ambiente, por exemplo, não são artificiais? Então, por que que o buraco da minhoca, a casinha do João de Barro, o cupinzeiro, os corais, os estromatólitos, por que que eles são considerados naturais, sendo que na verdade eles são coisas que só existem por meio da ação ativa desses organismos que eu mencionei? E em alguns casos, inclusive, há a intencionalidade dessas ações. Então, por quê? Por quê? Porque existe uma perspectiva eurocêntrica cristã que proliferou na nossa cultura ocidental, em que o ser humano ele é uma criação à imagem e semelhança do próprio Deus. E o resto, que inclui tanto a vida não humana quanto a não vida, somando tudo no que seria o ambiente, estaria aqui para usufruto da humanidade, do ser humano. Então, nesse contexto, que influenciou muito os pensamentos de vários naturalistas e biólogos, e segue influenciando aí na questão dos criacionistas, por exemplo, o ser humano ele não seria tido como um organismo natural, vamos dizer assim, ele estaria acima disso. E então, nessa óptica, só o humano seria capaz de gerar alterações artificiais nessa definição. E aí a gente entra na próxima pergunta, que é: as outras formas de vida são naturais? E a resposta é sim, elas são naturais, porque elas têm as propriedades que definem o que é vida e elas existem, tal qual os critérios que a gente usaria para definir a naturalidade humana. Então não teria como distinguir o ser humano dos outros seres. Inclusive, o humano é uma espécie de animal, ele é o Homo sapiens. Ele deriva da linhagem lá dos primatas, que é oriunda dos mamíferos, que vem dos sinápsidas, dos aminiotas, dos tetrápodas e assim por diante. Então, nós somos parte da vida e, consequentemente, a gente entra nessa questão da naturalidade, né? Então, se a vida é considerada algo natural, os outros seres vivos são considerados naturais, o ser humano também é, por consequência, uma coisa natural. Então, o ser humano é natural? Sim, ele é parte da natureza, ele é parte dessa condição construtiva que a vida proporcionou nesse planeta, tal qual as outras formas de vida. E aí a gente começa a se aproximar, né, do clímax do vídeo, né? Então, por que a ação do ser humano é um delimitador do que é artificial e do que é natural? E aí entram várias questões que aí podem incluir a intencionalidade, essa questão de tirar o ser humano do natural e, consequentemente, querer demonstrar que a ação humana na natureza existe uma certa superioridade ou qualquer outra questão nesse sentido, de forma que o que o humano afeta na natureza é diferente do que os outros seres vivos afetam na natureza. Por mais que hoje a gente saiba que as relações ecológicas entre os seres vivos não humanos são extremamente complexas e extremamente modificantes entre si. Então, nesse contexto, não faria sentido a gente usar a ação humana como um parâmetro delimitador entre o que é natural e o que é artificial. Porque assim como tudo que a vida não humana gera é considerado natural, e o humano sendo natural tal qual a vida não humana,
consequentemente não se sustenta uma argumentação de que a ação da vida humana seria por si só distinta da ação da vida não humana. Lúcia, os aspectos culturais e a inteligência humana e todos os avanços científicos e todas essas questões são relevantes, mas vão ser abordadas nos próximos vídeos. Nesse ponto, não é que eu estou ignorando, é porque vamos ser reducionistas nesse ponto, né? O que deriva do ser humano é natural. Então, a sociedade é natural, a comunidade, né, as definições que derivam do ser humano são naturais. A gente pode discutir questões de arbitrariedade, a gente pode discutir questões referentes às designações e classificações que a gente dá à inventividade humana, mas tudo isso deriva do humano, então elas seriam por si só naturais. Só que óbvio que entram questões de que aquilo que o ser humano cria também interage com o que o seu... Recapitulando aqui, porque eu me perdi aqui. O que o ser humano cria, a criação também interage com a criatura. Então, daí entra a complexidade dos aspectos culturais que muitas vezes a gente acha que, ao dizer que a sociedade, que a cultura é um aspecto natural, a gente está sendo reducionista e a gente está ignorando aspectos relevantes da evolução humana, e não é isso. A gente reconhecer elas como naturais, a gente só está dizendo que elas foram feitas por humanos, que são naturais. Basicamente é isso. Então, o que seria natural? Nesse contexto todo, natural seria basicamente tudo que existe e, consequentemente, tudo que deriva daquilo que existe. Então, tudo é natural, basicamente. Seria essa a conclusão dessa linha de raciocínio que eu apresentei para vocês. Óbvio que isso não é para ser visto como uma lei, óbvio que isso não é para ser visto como uma coisa a ser escrita na pedra. A ideia desse vídeo é trazer reflexões, discussões. Mas, caso vocês encontrem alguma falha lógica na minha construção que me leva a concluir que a natureza é tudo que existe e que deriva dela, comenta aqui nos vídeos e a gente vai discutir. Quem sabe eu faço um vídeo resposta, seria muito interessante. Mas, por enquanto, vamos considerar então que natural seria tudo aquilo que existe. Porque são parte dessa coisa que a gente chama de existência e que são criadas por processos que a gente chama de naturais. Então, meio que é isso. Consequentemente, artificial seria aquilo que não existe. Então, não existiria a inteligência artificial, ela só seria uma inteligência. Porque ela seria uma inteligência criada pelo ser humano e, consequentemente, ela seria tão natural quanto qualquer outra coisa criada pelo ser humano. A artificialidade, ela seria apenas uma questão classificatória arbitrária. E aí, então, a gente chegaria a duas possíveis respostas do que é artificial. Aquela que eu dei lá no começo do vídeo, de que o artificial é aquilo gerado pela ação e intenção humana, e essa de que o artificial não existe, é irrelevante, ele não agrega valor, ele não agrega significado. Por quê? Porque tudo que é gerado por algo natural é por si só natural. Então, se a gente tenta criar uma delimitação que artificial é aquilo que deriva apenas do ser humano, isso não se sustenta. Porque outros organismos também têm sociedades, também têm estruturas complexas, também têm intencionalidade nas suas construções e elas são tidas como naturais. Então, ou a gente não usaria essa definição de artificial,
ou a gente reconheceria a arbitrariedade como uma classificação. E aqui eu convido vocês para ver um outro vídeo do Make Science BR, que é a diferença entre sistematização e classificação. Para natureza e as coisas que derivam dela, a gente é capaz de sistematizar, que em suma seria elaborar conjuntos teóricos de teorias, hipóteses, leis, que fornecem uma explicação causal para a origem e interatividade e consequência dessas coisas. Já o artificial, ele não é sistemático, ele é classificatório, porque ele é apenas uma designação atribuída arbitrariamente a um conjunto de objetos a partir de uma dada característica, no caso, artificial, gerado pelo homem. Então seria só uma questão classificatória. Note, classificações são importantes, classificações ajudam em muitos aspectos da humanidade, mas em termos de ciência elas trazem muito pouco valor, porque elas são coisas arbitrárias que não delimitam ou trazem causalidade a nada. Mas a sistematização traz. Ah, Lucy, mas as teorias e quais hipóteses você pega e tal, e aí tem um grau de arbitrariedade, um grau de subjetividade? Tem, só que é igual eu falei alguns momentos atrás. Se você encontrar uma falha no meu raciocínio, você é capaz de criticar e construir algo mais elaborado a partir disso. Então, quando a gente sistematiza algo, a gente delimita critérios para sua falseabilidade. E esses critérios, caso sejam falseados, eles podem ser modificados e, consequentemente, numa perspectiva evolucionista do pensamento humano, a gente poderia dizer que ela seria aprimorada, mas, enfim, ela seria modificada, uma outra perspectiva baseada em outras evidências, ou uma releitura das evidências sustentadas por outras perspectivas teóricas, enfim. Fora tudo isso, existe ainda uma coisa que chama do problema de Durkheim, que é a questão de que a gente precisa assumir certas coisas como verdades para dizer que outras coisas são verdades. E as primeiras verdades, elas são falseáveis, então elas eventualmente podem ser falsas, e consequentemente as verdades que derivaram delas automaticamente também se tornam falsas. E aí tem um outro vídeo no Make Science BR que eu falo sobre esse efeito para quem tiver curiosidade. Conclusões. Se a gente considera a vida como... se a gente considera o artificial apenas como uma classificação, a gente está apenas então designando como artificial aquilo que derivou de uma ação intencional humana. E aí o que isso implica na questão de leis, de legislatura, né? Então a gente teria que se basear nas questões éticas, nas questões legais, em uma classificação. E se essa classificação muda, ela destrói tudo que derivou dela. Porque a classificação, se não ficou claro ainda, ela é arbitrária, e por ser arbitrária, ela pode ser modificada a qualquer momento, por qualquer circunstância, e que por mais que tenham argumentações, você não tem uma objetividade na resolução da questão. Então, uma classificação pode ser considerada melhor que a outra, dado determinados critérios. Mas uma classificação, ela nunca vai ser boa o suficiente para todos os cenários possíveis. Enquanto que na sistematização, as proposições sistematizadas, elas tendem a ser mais abrangentes possíveis e são falseáveis, então elas podem ser modificadas e, consequentemente, eventualmente, aprimoradas. Agora, se a gente parte da perspectiva de que o artificial não existe e que tudo que o ser humano gera é natural, então a gente pode pensar, por exemplo, nas questões de patente. Então, patente seria uma coisa que o Estado dá a um indivíduo ou conjunto de indivíduos, atribuindo aquilo como resultado da sua criação.
Então seria tipo uma questão de maternidade. Você cria algo, uma derivação sua, e essa derivação sua é uma construção natural. E aí a gente pode pensar em aspectos legais e relevantes sociais, como por exemplo a questão, já que a inteligência que a gente produz é natural, o quão acessível ela deve ser, quais são os aspectos éticos da existência dela, como lidar com essas questões e basicamente seria isso. Então, da mesma forma que muitas vezes para gestar um bebê você tem a intenção de criar, mesmo que o processo do desenvolvimento seja involuntário, a intenção de criar existiu. Então, o bebê seria artificial? Fica aí questionamentos. Então, eu acho que é basicamente isso que eu queria trazer de reflexões, de comentários, de discussões. Eu gostaria de reforçar, caso você tenha assistido até aqui, ficou um vídeo bem longo, deixa aí o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, deixa um comentário o mais gentil possível, mesmo que seja para criticar, e se inscreve no canal, se possível se inscreve nas minhas outras redes sociais, assina o Substack e, se possível, contribua financeiramente para manutenção e desenvolvimento do canal. E as emoções dos próximos episódios, seguindo a linha da questão artificial, os próximos 2 vídeos e blogs, consequentemente, serão o que é indivíduo, o que é comportamento. Fechando isso, a gente volta para a pergunta o que é inteligência artificial e a gente vai para o caminho de entender o que é inteligência. Depois que a gente entender o que é inteligência, a gente junta tudo, traz uma série de discussões que vai culminar no finzinho lá sobre discussões do que seria uma inteligência artificial geral. Então tem muito chão pela frente, são conteúdos aí para 4 a 6 meses de produção. Espero conseguir continuar com essa frequência de um conteúdo por semana. E novamente insisto que contribuições, se possível, são bem-vindas e ajudariam muito a manter e dar continuidade ao canal. Então é isso, muito obrigada, agradeço demais pela sua atenção e um beijo, fique bem. Tchau, tchau!